E aí galera, dando sequência ao nosso mini curso, hoje a gente vai começar o módulo 2, que é a introdução ao Revit. Primeiro vocês vão abrir o programa de vocês. Eu estou usando o Revit 2023, vocês podem usar o 2022, 2021, 2020. A interface é praticamente igual para todos os Revits mais recentes. Vocês vão entrar no Revit. Essa é a primeira interface que vai aparecer para vocês. Aqui tem modelos, tem famílias. O Revit, vocês conseguem trabalhar com... Vou criar um novo arquivo. Vocês conseguem trabalhar com modelos de construção, modelos de arquitetura, modelo estrutural, mecânicos, de sistemas elétrico e hidráulico. Esses dois aqui tem templates que eu já adicionei no meu Revit, mas o de vocês só vem esses modelos aqui de início. Primeiro, para ter algumas noções básicas, a gente vai clicar aqui em modelo de arquitetura, selecionar projeto e clicar em OK para ele criar um novo projeto. O Revit é um pouco mais pesado que o AutoCAD, porque você trabalha com 2D e com 3D. Aqui eu vou deixar aberta a vista 3D também, já vou ativar ela. Quando vocês entrarem no Revit, deixa eu clicar aqui. Aqui do lado, geralmente aparece isso aqui, as propriedades e o navegador de projetos. A primeira coisa, vocês vão clicar aqui em elevações. Aí aqui a gente tem elevação leste, norte, oeste e sul. Vocês clicam aqui, por exemplo, na leste, e aí ele vai mostrar dois níveis. Aqui é o nível do solo, que é nível 0, nível 1, e o nível 2, que é a 4 metros de altura. Antes de mexer nisso aqui, a gente vai digitar no teclado UN, e ele já vai entrar no comando direto. Ele é diferente do AutoCAD, que a gente tem que dar o Enter. No Revit, só digita o começo do comando e ele já vai automático. Aqui a gente vai fazer a configuração das unidades primárias do nosso projeto. Ângulo a gente não mexe. Nessa parte aqui a gente vai mexer onde tem comprimento. Porque está em milímetros, vocês vão alterar para metros e vão colocar 2 casas decimais. E vão dar um OK. E aqui em inclinação, a gente vai tirar de graus e vai colocar em percentual, 2 casas decimais, e dar OK. E aqui em símbolo decimal barra agrupamento de dígitos, o sistema aqui está parecido com o americano, que eles usam vírgulas para as unidades de milhares e o ponto para as decimais. A gente vai selecionar isso aqui e clicar na segunda opção. A gente vai usar pontos para as unidades de milhar e vírgula para as unidades decimais. E dá um OK. Agora já percebam que está aqui, 4 metros e outra coisa aqui. Já ainda na elevação leste, vocês vão clicar aqui nesse 4. Ele vai demorar um pouco para carregar. Vocês vão selecionar e vão digitar 3,0 e dar um OK. Que vai ser a altura das nossas paredes. Que a gente trabalha. Eu gosto de trabalhar com 3 metros, mas tem pessoas que gostam de trabalhar com 4. Agora vocês vão clicar aqui no nível 1. Vocês vão... Tá tudo aqui. OK? Vocês vão dar um ESC para sair do comando lá. Agora vocês vão digitar WA, que é para abrir as paredes. Aqui eu vou só fazer uma demonstração. Vocês, por exemplo, clicam aqui em retângulo. E vocês vão selecionar um ponto aqui, E percebam que ele já vai mostrando o tamanho da parede aqui, Você aproxima com o scroll do mouse. Por exemplo, aqui, a gente está fazendo um cômodo de 7x7. Vocês selecionam da direita para a esquerda. E aí ele vai abrir as configurações. Isso aqui a gente fez só uma parede, né? Aí se a gente abrir aqui o 3D, a gente vai ver, que está aqui a parede. Só que o nosso nível aqui de 3 metros, ela está muito acima de 3 metros. Quando a gente manipula aqui, percebe que está muito alto. A gente volta aqui no primeiro nível, seleciona tudo e vem aqui mexer com as dimensões. Aqui, por exemplo, o deslocamento está zerado, tudo OK. Bem aqui em altura altura desconectada, está em 8 metros. Vocês vão selecionar isso e digitar 3,0. Aí quando você aplica, ele já fez, já ficou uma casa com paredes, na altura do nível, 3 metros. Esse foi o primeiro comando, que é o WA, que são os comandos de edição. Aqui nessa parte de cima, a gente tem
esses comandos, assim como no AutoCAD, um atalho para eles. Aqui tem o das paredes, que é o WA. Você pode mexer tanto com parede arquitetônica, que é essa, como a estrutural, ou uma parede por face, que a gente vai ver posteriormente se der tempo. Aí no comando de paredes a gente pode fazer alterações na parede para colocar pintura, colocar texturas e depois mexer com a parte da renderização, que é lá para o final. A gente pode adicionar portas no ambiente, que é o comando DR. Pode adicionar janelas, que é o comando WN. Alguns componentes que a gente vai aprender posteriormente. Coluna, que tem função estrutural, que é um pilar. Mexer com telhado, a gente pode fazer telhados de duas formas. Telhado por perímetro ou telhado por extrução. Telhado por face a gente não mexe muito porque ele é um pouco mais complexo. A gente pode fazer forro, pode colocar piso, pode mexer com diversas coisas. Para essa primeira aula, a gente vai se restringir basicamente a essa inicialização do Revit e a colocar algumas coisas no nosso projeto. Aqui tem todo o menu com várias opções, só que a gente não vai mexer com todas por enquanto. Aqui tem a parte de estrutura, que a gente vai mexer com viga, com parede, treliço e tudo mais. Tem a parte de aço, que aqui é mais para quem faz o projeto estrutural. A parte pré-moldada, que geralmente a gente mexe mais nessa parte aqui, quando está fazendo modelagem de peças e algumas coisas assim. Tem a parte de sistemas, aqui é uma parte bem interessante, que é a parte da elétrica. A gente consegue colocar fiação, consegue colocar bandeja de cabos, conduítes, tudo mais. Os dispositivos, que aí a gente vai ter tomadas, tudo mais, luminárias e uma série de coisas. Aqui tem a parte de inserir, que é uma das que a gente usa muito. Inclusive, a gente vai mexer com isso ainda nessa aula rápida. Aqui você pode puxar arquivos de outros formatos, do próprio Revit. Por exemplo, vocês podem pegar aquela planta que a gente fez no AutoCAD, o modelo dela, e abrir aqui no Revit, quando vocês selecionam aqui importar CAD. Vocês vão importar a planta de lá para cá e vão conseguir desenhar em cima dela, para poder, por exemplo, ter uma visualização 3D do nosso projeto. Vocês podem importar PDF, importar imagens. E aqui, nessa parte que a gente vai carregar famílias que a gente fez o download do nosso computador. E aqui onde tem carregar a família do Autodesk, quando a gente abre e entra, a gente vai conseguir ter acesso a diversos modelos de famílias que são padrão do Revit, por exemplo. Há vários tipos de portas, de cortinas, por exemplo, a parte paisagística, com plantas e tudo mais. Alguns componentes elétricos, parte hidráulica, parte de janelas, até parte para mexer com nomenclatura e tudo mais. Por exemplo, aqui, se a gente abre o bloco de portas, eles vão carregar várias portas. Por exemplo, aqui a gente tem porta vidraça, porta de correr, tem só abertura normal, tem portas em duas partes, tem portas pivotantes, tem uma infinidade de portas. Tem porta externa normal, tem aquelas portas giratórias de banco, tem essas portas laterais que são mais para embelezamento do local, tem portas de infinidade, tem portões também, várias outras que a gente pode ir baixando e tudo mais. Aqui na parte de janelas que eu queria mostrar para vocês, a gente vai ter aquelas janelas que são mais usuais em casas de construção americana. Tem aquelas janelas de correr normais, tem janelas pivotantes, e tem janelas clássicas, tem de vários modelos. E o melhor do Revit é que, por exemplo, se a gente pegar um modelo desse aqui, ele não vai ter um tamanho predefinido. A gente pode fazer várias alterações nele e usar de... Por exemplo, uma porta que ela aqui no Revit está configurada de 0,5 metros. A gente pode pegar ela e modificar para ela ter 2 metros de altura. Pode modificar os componentes dela, por exemplo, é uma porta de madeira, a gente pode fazer ela virar uma porta de aço inoxidável e tudo mais. Deixa eu ver aqui. E na parte de vegetação também, que a gente vai ter... Aqui, cada um desses blocos tem diversas árvores dentro deles. Aí, enfim, tem muitas opções aqui no Revit.
nessa parte de anotar, a gente pode mexer com cotas, por exemplo. Ó. E a cota aqui do Revit, ela é interessante porque ela já vem configurada. Você não tem que fazer uma pré-configuração que a gente tem que fazer no AutoCAD. Por exemplo, você clicou aqui em linear, né? Agora você vai selecionar um ponto aqui, ponto mais externo, e o outro aqui. E agora o Revit vai te mostrar a cota. Olha aí, ó. Já vem bem configurada. Você pode até fazer alterações nela, mas não é que nem o AutoCAD que você tem que configurar do zero e ela vem totalmente desproporcional. Aí vocês têm vários tipos de cota. Tem essa aqui que é a cota linear, mas vocês têm a alinhada, vocês têm a angular, radial e vários outros modelos. Para sair do comando, vocês vão dando ESC até sair. Aqui é a parte de identificar por categoria e tudo mais. Essa parte aqui de analisar é para a gente mexer, para separar os cômodos, para adicionar nomenclaturas, mexer com tabelas. E é uma parte muito interessante do Revit, por exemplo, para o projeto elétrico, aqui você tem mais funcionalidades do que o AutoCAD, porque, por exemplo, você pode criar uma função dentro do Revit que ela vai calcular a área do cômodo, ela já vai te fornecer uma tabela pronta. A quantidade de lâmpadas é a quantidade de tomadas necessárias para aquele ambiente de acordo com configurações pré-estabelecidas pelo usuário. Aqui você pode colocar nomes dos ambientes e tudo mais. Isso aqui de massa e terreno, você consegue criar superfícies topográficas, consegue mexer com o paisagismo do local em que tu vai construir uma casa e tudo mais. Essa parte aqui de colaborar não é muito usuável. Aqui a parte de vista, a gente vai mexer com ela depois, mas a gente consegue ter vista, tanto a vista 3D, quanto, por exemplo, você pode colocar uma câmera no projeto e tirar uma foto de um determinado local. Como você pode gerar um vídeo daquilo, você andando por dentro do ambiente já configurado. Aqui você pode ter uma planta de corte, você pode colocar chamada de detalhe e várias outras. Aqui nessa parte de gerenciar, a gente não mexe tanto, não agora de início. Complemento a gente não entra. E nessa parte de modificar, que é a parte padrão do nosso projeto. Para deixar um pouco melhor, eu vou abrir um projeto que eu já tenho aqui existente. Vou selecionar aqui o arquivo. Se bem que ele já está bem aqui como atalho. Vou só abrir ele aqui. Foi um projeto que eu estava fazendo para a gente utilizar e trabalhar aqui no mini curso. Aqui quando você abre, você tem a planta baixa térrea, que não está totalmente pronta, porque eu ainda não cotei e não coloquei nome dos ambientes e tudo mais. Mas quando você está nessa daqui, ó, ele já... Porque aqui foi um template que eu já configurei. Que quando a gente aprender a mexer com templates, vai ficar muito mais fácil essa questão. Por exemplo, nessa daqui, se eu clicar em vista e depois em 3D, ele vai carregar a visualização tridimensional desse projeto que a gente está mexendo. Demora para carregar um pouco porque o Revit tem arquivos muito pesados. Por padrão do Revit, quando você abre um projeto pela primeira vez, ele vai te mostrar algo assim, com detalhes médios. Mais ou menos isso. Percebam que aqui eu tenho uma casa térrea, com garagem, quarto, tem piscina e tudo mais, que ainda não terminei de configurar tudo. Se você vem aqui nessa parte lateral, nível de detalhamento você coloca no alto, e aqui você tem esse cubo. Você pode clicar aqui, ó, estrutura do laranja mais primária, que vai mostrar toda a linha que foi feita no desenho. Linha oculta, que era que a gente estava. Sombreado, já vai colocar cores no desenho. Já fica melhor para tu visualizar. Cores consistentes, são cores padrões do Revit. E cores realistas, que a gente pode configurar para poder fazer uma renderização do projeto para exportar e salvar de diversas formas. Agora aqui, para ilustrar melhor, eu volto aqui na planta baixa. Aqui na parte de vista, por exemplo, eu coloco câmera, né? Agora eu venho aqui, coloco essa câmera aqui, ó, para tirar uma foto bem daqui. Aí você direciona ela para tirar aqui, ó. Tirar uma foto dessa parte bem aqui e ele já vai carregar. De início ela fica um pouco estranha. Agora você pega aqui, ó, aumenta aqui e aqui. Aí você clica aqui e coloca, por exemplo, sombreado. Ele já vai carregar
uma visualização do ambiente. Como é um de curto alcance, você não consegue visualizar tudo direito porque você tem que fazer umas configurações internas dentro daquela visualização de câmera. Mas a proposta inicial é isso. Deixa eu abrir aqui uma parte e colocar uma câmera aqui na parte mais interna para ficar melhor. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai visualizar essa parte aqui dos quartos. Ele vai carregar algo assim. Aqui você pode ampliar a vista e tudo mais. Aí você coloca aqui em sombreado. As paredes brancas e tudo mais, piso branco. Uma porta de metal, tudo mais. Parte de corte. Por exemplo, eu quero estabelecer uma vista de corte do meu projeto daqui para cá. Você dá um ESC, e você clica 2 vezes aqui e ele vai carregar a vista de corte. Aqui você tem a fachada frontal da tua residência. Você coloca o nível de detalhamento alto, coloca, por exemplo, sombreado. Aqui você tem a vista frontal da residência. E você pode mexer com ela e tudo mais. Se você colocar realista, ele vai carregar aquela vista mais do renderzão padrão. Aí você vai ter algo assim. Por exemplo, essa porta pivotante tem essas especificações porque ela é uma porta que uma parte menor gira para dentro e outra para fora. Aqui tem a parte paisagística que eu estava configurando, estava vendo como é que ficaria e tudo mais. Deixa eu ver. E a parte de inserir famílias aqui naquele primeiro projeto que a gente estava trabalhando. Aqui eu vou fechar essas pontas aqui. Então vou salvar as alterações que eu fiz. O Revit tem uma certa demora para efetivar os comandos e tudo mais. Deixa eu ver agora nessa parte aqui, onde a gente tem as 2 camadas, que eu tinha excluído o exemplo que a gente tinha feito inicialmente. A gente digita WA, vai abrir aqui o negócio das paredes, dá um ESC, e a gente vem aqui na parte de inserir, a gente vai colocar portas e janelas nessa primeira aula aqui. A gente espera carregar. Aí eu vou esperar aqui carregar. Eu descer aqui em portas, por exemplo, eu quero colocar uma porta. Essa porta aqui, porta externa, vidro completo. Eu clico em carregar. Ele vai fazer o download dela dentro do próprio Revit. Aqui você pode selecionar as dimensões dela. Por exemplo, tem essa porta de 1,5 de largura por 2 de altura. Eu quero ela de 1,5 por 2,10. Que geralmente é o 2,10 é o tamanho meio que padrão para portas. Vou selecionar isso. Ele está carregando ela no Revit. Agora que ele já carregou, vou colocar em carregar a família de novo. E agora eu vou voltar para a parte inicial e vou selecionar uma janela para colocar aqui no projeto. Eu vou selecionar uma janela que eu acho bem bonita. Essa janela aqui, batente, janela arco, batente ângulo. E vou carregar ela no projeto. Ele vai salvar e vai mostrar as dimensões que já vem por padrão do Revit para ela. Aí agora vocês, depois de carregar isso aqui, vocês fecham aqui, ó. Aqui no navegador de projeto, vocês vão vir aqui em famílias, tem um maisinho antes de famílias. Você seleciona, aí vocês vão descendo e procurando aqui onde tem, por exemplo, portas. Aí vocês clicam no mais e aqui tem a porta que a gente carregou. Porta externa, vidro completo. Quando vocês selecionam ela, vocês puxam aqui e arrastam aqui para o desenho, né? Por exemplo, eu venho e coloco ela aqui, ó. E aí ele já vai mostrando mais ou menos onde é que fica. Vou colocar ela centralizada, vou colocar ela mais para a esquerda aqui, vou deixar meio metro de boneca. Pronto. Já colocou, eu vou colocar ela aqui na parte da saída, com mais meio metro de boneca para a parede. Agora eu vou clicar aqui, por exemplo, em editar tipo, se eu quiser mexer nessa porta. Depois de colocado ou antes. Aqui tem os materiais que ela é composta, né? A parte do painel é de cerejeira, a vidraça dela, que é o vidro, é de um material de vidro que já tem no Revit.
a massa dentro de alumínio, outras partes de cerejeira também. Aqui tem as dimensões dela, que é onde a gente pode mexer, onde é o negócio mais interessante. A largura dela é 1,5 m. Se eu quisesse colocar essa porta, por exemplo, com 1,2, eu colocaria aqui e pronto, ele já mexeu no projeto. Ó. Tanto é que se eu clicar aqui em visualizar no canto inferior esquerdo, ele vai mostrar mais ou menos como é que a porta está aqui. Ó. Agora vamos supor que eu coloque 1,5 e dê um Enter. E ele já vai ter mexido no tamanho dela. Se eu colocar aqui, está em 2,10, né? Vou colocar 2,5, dá um Enter. Ele vai mexer no tamanho dela, mas eu vou deixar aqui no 2,1 e no 1,5. Dou um OK. Essa porta já foi colocada. Agora, se você vier aqui no 3D, tem que configurar aqui o tamanho das portas. Selecionar a primeira, aperta em Ctrl e segura e seleciona as outras portas, as outras paredes. E aí tu vem aqui em altura do desconectamento, você coloca 3,0 e dá um Enter. Clique em aplicar. Agora, ó, percebam que a porta já foi colocada. A porta está nível 0. Agora vocês voltam aqui nível 1. E em famílias agora, vocês diminuem a de portas e vem aqui em janelas e abrem ela. Janela, arco, batente, ângulo. Eu gosto de usar o tamanho padrão, por exemplo. E aqui você percebe, ó, se aproxima aqui, ó, é para onde vai ficar aquele parte maior do batente. Eu vou colocar uma aqui assim e a outra aqui eu vou colocar do outro jeito para vocês verem a diferença depois. Vou explicar. Dá um ESC, aí tu vem aqui no 3D. Se tu coloca para fora, essa parte do batente vai ficar mostrando para fora da residência. Se tu coloca ela para dentro, aquela parte lá, ó, aquela parte de sobra, fica para dentro da tua residência. Eu particularmente acho a janela mais bonita assim, mas também poderia utilizá-la assim. Só que eu acho esteticamente mais feio, menos bonito no caso. Excluir ela e vou deixar só essa daqui. Para finalizar essa aula aqui, foram esses comandos. Na próxima aula, eu vou mostrar um pouco melhor sobre a configuração de paredes, como mexer com pisos e com telhados. E de introdução do Revit, eu acho que a gente vai fechar por isso aqui, porque não tem como me estender mais do que isso. E nas aulas que a gente vai ter em sala, não sei se a gente vai conseguir chegar a ultrapassar isso. Até a próxima aula.